Obrigado, Jesus, por tua presença no nosso meio. Continua concentrando o teu Espírito Santo aqui. Aleluia. Aleluia. Esse é o lugar mais importante, significativo que você vai conhecer em Israel. Porque nesse lugar tudo foi consumado. Aleluia. Nesse lugar ele venceu a morte. A morte é um assunto que faz o homem tremer. Quando você perde alguém que você ama, isso te faz alerta, isso te desperta para as realidades eternas. Você tem que lidar com a morte de alguém importante para você. Você é arrebatado pelo céu e pela certeza e a convicção que só pode desfrutar aquele que crê. Não é o fim, não é o fim, é um adeus. Não é um adeus, é um até breve, é um até daqui a pouco. É só uma transição de planos. Porque Jesus venceu a morte, só Ele pode dizer. Só Ele pode dizer, nenhum outro líder religioso, ninguém mais na terra, nos céus ou debaixo dos céus pode dizer o que Ele disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Declare essas palavras, nunca morrerá. Nunca morrerá. Nunca morrer não significa que você vai estar sempre reencarnando, porque essa é uma doutrina contrária às Escrituras Sagradas. Ao homem é dado viver uma só vez, e depois disso nós seremos julgados pelas nossas obras, pela vida que Deus nos deu. Mas nós vamos ressuscitar, assim como aconteceu com Jesus. Romanos 6,9 diz, sabendo que tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Paulo disse lá em 1 Coríntios 15:19, se a nossa fé é só para o tempo presente, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque o que de melhor a nossa fé faz por nós é garantir vida após morte, é garantir vida eterna. Paulo também disse, o morrer é lucro para mim, o viver é Cristo. Então você percebe que aquele que desenvolve a sua fé não passa mais a temer a morte, ou ele passa a não temer mais a morte. Nós não fomos feitos para a morte, nós somos feitos para a vida. E nós podemos declarar hoje, onde está a morte ou a sua vitória? Porque Cristo Jesus venceu a morte aqui. Eu vou ler um texto, é um trecho de algo que aconteceu no momento da crucificação de Jesus. Jesus foi condenado, ele carregou a sua cruz até o Monte Gólgota. No meio do caminho, uma multidão o seguia. E ocorreu o seguinte, Lucas 23, 27 e 28. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando para elas, lhes disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Por que Jesus diria algo assim se ele mesmo chorou quando ele perdeu seu amigo Lázaro? Elas estavam lamentando, pranteando, chorando a perda de Jesus, porque ele seria crucificado. Ele sabia o que era essa dor. Então por que para mulheres que estavam para entrar num luto ele disse, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Por quê? Nós choramos porque nós estamos presos a essa realidade física, a essa realidade material. Mas Jesus veio nos trazer senso de eternidade. Jesus veio para nos mostrar que há muito mais do que essa vida na terra. Deus, na verdade, Ele mesmo habita na eternidade. O plano que Deus habita, o plano para o qual Jesus voltou, o plano para o qual vão aqueles
que se desconectam desse corpo físico, é o plano eterno, onde Deus habita. O tempo, como nós conhecemos, é um conceito nosso, é uma atmosfera onde nós fomos inseridos por Deus. Para entender isso, nós temos que voltar lá em Gênesis, porque no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face do abismo. Ele foi enviado para se mover, para pairar, para chocar, para gerar vida. Então no princípio era o cosmos, e o cosmos era o caos, mas ele veio para gerar, e porque ele gerou e porque ele se moveu, então nós pudemos escutar um haja luz. Primeiro o Espírito de Deus se move, depois Deus age. Amém? Isso é assim conosco também, por isso que nós estamos sempre pedindo o mover do Espírito Santo. Tudo que Deus vai fazer, o Espírito Santo antecede essa ação. Ele se move, ele prepara o terreno para a ação de Deus. Nós ouvimos um haja luz, e aquela ordem manifestadora do poder de Deus, ela provê do nada, ou aparentemente do nada, mas porque o Espírito Santo se moveu, ele aceitou pagar o preço de gerar, de criar. Mas ali não havia tempo. Então, qual era o tempo nos dias em que o Espírito Santo gerava a terra, formava a terra? Não havia horas, não havia minutos, não havia segundos, não havia dias, não havia calendário. O Espírito Santo, então, ele se moveu em uma outra esfera, em uma outra plataforma de tempo. Tempo, nesse período aqui, era uma palavra mal compreendida. Ninguém entendia entre anjos essa palavra até Gênesis, verso 1, verso 5. Quando nós lemos, Deus chamou a luz de dia e Deus chamou as trevas de noite. Então o Espírito Santo de Deus também trabalhava nesse lugar, na eternidade. Isso significa trabalhar tendo em mente o que era, o que é e o que será, mas não medindo o tempo como nós fazemos. Na verdade, Deus criou o Cronos, que é o nosso tempo. O tempo dele é Kairos. Deus criou o Cronos. Ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o primeiro, ele é o último. Aleluia. Mas esse tempo, como nós conhecemos aqui, cronológico, ele também vai terminar um dia. Assim como Deus começou esse tempo em Gênesis, lá em Apocalipse nós lemos que não haveria mais demora, lá em Apocalipse 10:6. E no original grego, esse demora esse tempo é o Cronos, é o nosso tempo. Então, do jeito que esse tempo, medido por anos, meses, dias, começou, ele vai terminar. E lá em Eclesiastes 3:11, nós vemos que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então a eternidade, ela sempre intriga o homem. Eu me lembro quando eu era criança e eu escutava que a gente ia viver para sempre. Esse era um negócio que mexia comigo, porque como é que essa história de para sempre nunca tem fim, para sempre nunca vai acabar? E para nós é algo difícil de entender, porque nós fomos criados num lugar onde há começo, meio e fim. Mas na eternidade não, é sem fim. Quando você pensa em eternidade, para ilustrar isso, imagina um pássaro pegando um grão de bico aqui, pegando um grão de areia nesse planeta e voando até chegar na Lua. Quantos anos isso ia demorar? Quantos séculos isso ia demorar? E esse pássaro deixa lá na Lua aquele grão de areia. Aí ele tem que voltar para a Terra, pegar mais um grão de areia e levar esse grão de areia até a Lua. Imagina que ele teria que levar todos os grãos de areia do mundo até a Lua. Isso não vai terminar nunca, porque toda hora a praia vai jogar mais grãos de areia na terra, o mar vai jogar mais grãos de areia na praia. Então é mais ou menos isso, não tem fim. Nós não conseguimos conceber agora, mas a Bíblia fala de novos céus, nova terra. Então o que nos cabe é só confiar que será algo maravilhoso, que será algo precioso e eterno. Sabe aqueles momentos que você vive na sua vida que você diria: como eu queria congelar isso aqui, como eu queria viver isso para sempre, como eu queria viver isso eternamente? Vai ser exatamente isso. Vai ser você na presença de Deus eternamente, vivendo tudo aquilo que Ele tem para nós. Só que Jesus está dizendo aqui: não chorem por mim, chorem por vocês.
chore pelos seus filhos, chore pelos seus pecados. Por que Jesus não estava preocupado com a morte? Por que ele não queria que chorassem por ele? Porque ele tinha um plano. Ele estava executando esse plano. O plano de Jesus era vencer a morte. Era como se ele dissesse: não chorem por mim, eu tenho um plano. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou indo executar esse plano. Lá em Gênesis 3,15 nós lemos: o homem cai, ele é sentenciado, a mulher é sentenciada, mas a serpente, Satanás, Lúcifer, também é sentenciado. Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o inimigo das nossas almas, na queda do homem, lá no início, foi sentenciado pelo grande juiz. Tudo que ele sentenciou se cumpriu. E também Satanás estaria sujeito a essa sentença. Algum descendente dessa mulher aqui, que agora é teu inimigo, vai ferir a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então a profecia indicava a semente da mulher ferindo a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Jesus, na verdade, meus amados, ele não veio sem uma estratégia definida. O plano de Deus é perfeito. Jesus veio sabendo que se ele só vencesse a morte ficaria com o seu sangue. Então ele não poderia vir e simplesmente morrer. Não era esse o plano de Jesus, não era simplesmente morrer na cruz, mas ele